Bateu completamente o desespero em Jair Messias Bolsonaro. Saiu notícia hoje no Globo que vai de encontro a tudo o que eu tô falando aqui nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias, então quem é plantonista já tá sabendo antes. O Bolsonaro se encontrou aí nessa quarta-feira pela primeira vez com seu novo advogado, Celso Vilardi. Eu já tinha falado aqui na semana passada que o Bolsonaro estava aí trocando de advogado. Na verdade, ele adicionou um advogado novo à sua equipe, mas ele vai fazer aí vai ficar no lugar dos outros na parte técnica da sua defesa. Eu já tinha avisado, isso é um desespero muito grande, é um sinal aí de desespero muito grande, porque o Bolsonaro coloca um advogado que tinha defendido aí em entrevista à revista Veja a prisão do Bolsonaro e tinha dito que tem muitas provas contra ele, inclusive falou que, olha, a pena dele vai ser no mínimo de 20 anos. O Bolsonaro, que odeia que falem mal dele, que mandou aí achincalharem com a Joyce Hasselman, com o Alexandre Frota, com o Rodrigo Maia e outros que o traíram aí pelo meio do caminho, vai aceitar um advogado que não é bolsonarista, que chegou a assinar ali manifesto pela democracia e que estava defendendo 20 anos de prisão para ele. Olha, é um pânico grande, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele até então, ele só escolhia advogados 100% bolsominions. Inclusive os atuais advogados dele, antes do Celso Vilardi, eram ligados a Taurus, aquela empresa de armas que é assim com o Bolsonaro. E eram ali advogados que no passado defenderam cloroquina, defenderam aí políticas genocidas do então governo Bolsonaro e defenderam aí todo tipo de fake news que o Bolsonaro disseminava. Ou seja, é gente fascista, gente 100% bolsominion. Inclusive a estratégia deles perante ao STF era o quê? Era de enfrentamento, que é a estratégia do bolsonarismo. Agora não. Eu falei, quem é plantonista ficou sabendo antes do que os aí leitores do Globo ou os espectadores da Rede Globo ou da Globo News, que o novo advogado do Bolsonaro, ele viria não para tentar ali anular o processo, anular as investigações ou conseguir ali uma sentença de inocência para o Bolsonaro. Não! Ele vem para mitigar os prejuízos, para tentar diminuir a pena que o Bolsonaro vai levar. Que ele vai ser condenado? Todo mundo já sabe e o novo advogado já avisou. Ó, Bolsonaro, você não se salva dessa não. Mas, você quer ser condenado a 50, 60 anos de jaula e pegar uma prisão perpétua praticamente aí nesse caso de golpe de Estado, ou você quer ser condenado ali a uns 20 anos, fica pouco tempo, quem sabe aí ganha um amigo seu em 2026 e você consegue um indulto, fica pouquinho tempo preso. Esse é o seu panorama. O Bolsonaro entrou em pânico, a ponto de que saiu notícia aí no Globo dizendo que ele passou aí a monitorar outros nomes de direita e já está pensando em quem vai ser o candidato da direita para 2026, pensando num indulto em 2027. Olha, quem é plantonista está sabendo dessa estratégia aí do bolsonarismo? Já faz mais de um ano que eu venho falando isso. O Bolsonaro, ele quer controlar quem vai ser o candidato da extrema-direita, porque ele sabe que vai preso e ele sabe que se ganha o candidato dele, alguém com o rabo preso com ele, esse candidato vai dar indulto a ele em 2027 e aí ele pode ser solto. Se perder o candidato dele, aí ele fica preso um tempão. Essa é a única estratégia do Bolsonaro e cada vez que ele pensa nisso e que ele é confrontado com essa ideia, ele tem crises de pânico. O fato é que cada vez mais está chegando a hora da prisão e dele decidir quem vai ser aí o candidato dele em 2026. O problema que aconteceu no meio do caminho e que começou a aumentar o desespero a ponto do Bolsonaro trocar de advogado foi o seguinte, saíram dois fatores aí, e um deles foi aí o estopim, né? Aquele copo d'água que tá cheio, aí você vai com conta-gotas, coloca a gota, até que tem uma gota que faz o copo transbordar. Pois bem, o que encheu o copo aí foi a candidatura do Pablo Marçal para a prefeitura de São Paulo no ano passado. Por quê? Porque o Pablo Marçal conseguiu romper o bolsonarismo. Ele dividiu ali o bolsonarismo em dois. Tem os que ficaram com o Bolsonaro, não importa o que aconteça, estão fechados com o Bolsonaro até o fim, e tem os que não. Tem os que estão mais fechados com um projeto de poder fascista que ali vá contra a esquerda e contra os valores aí progressistas. E esses aí não querem saber quem é o líder fascista, eles vão para qualquer um. Inclusive muitos deles têm ranço, tem ali já um sentimento ruim com o Bolsonaro, tem rancor, né? Ranço é rancor do Bolsonaro,
porque o Bolsonaro não deu o golpe de Estado em 2022 e fracassou no dia 8 de janeiro de 2023. Pior, fracassou tendo fugido para os Estados Unidos. Esses, inclusive eu mostrei no ano passado, eles chamando o Bolsonaro de frouxonaro. Passaram aí a atacar forte o Bolsonaro porque estavam defendendo o Pablo Marçal. Depois pararam de se atacar. Ok. O que acontece é o seguinte, aquilo foi causando desespero. Aí saiu uma pesquisa, foram duas na verdade que saíram. Saiu uma, logo depois da eleição de 2024, da eleição municipal, mostrando o Pablo Marçal como candidato à presidência. E nessa pesquisa o Pablo Marçal estava na frente do Tarcísio. Depois, o mesmo instituto fez outra pesquisa, também com o Pablo Marçal ali e novamente o Pablo Marçal saiu na frente do Tarcísio, só que dessa vez fora da margem de erro. 4 pontos à frente do Tarcísio, ou seja, deu ruim, porque o Bolsonaro não consegue mais controlar quem vai ser o candidato da direita que vai ao segundo turno. Até o Marçal aparecer, o Bolsonaro tinha ali uma barganha que era, ó, se me prenderem, eu como cabo eleitoral sou bom, e eu elejo ali o candidato que eu quiser, então não me prendam, porque senão eu vou aí tumultuar a disputa da direita. E vai atrapalhar aí para os bilionários do mercado financeiro que não querem o Lula. Querem, obviamente, alguém de direita, pode ser fascista, pode ser nazista, mas alguém ali que faça o que eles querem na área econômica. Ó, vamos privatizar Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, vamos entregar aí completamente os cofres públicos para os bilionários banqueiros, os bilionários do agro, e é aí que eles querem, tornar a população o mais pobre possível e eles o mais rico possível. O Bolsonaro, na parte de tornar a população pobre, fez muito bem aí para esses bilionários, mas na parte de privatizar tudo, ele não fez. Bolsonaro esbarrou em muitas coisas no Congresso Nacional e em muitas coisas não eram do interesse do Bolsonaro. Ele estava muito mais preocupado em tentar dar golpe do que em fazer ali a agenda desses bilionários. Coisa que foi uma outra burrice. A gente tem muita sorte que o Bolsonaro é burro, porque se o Bolsonaro fechasse ali com a Globo, com os bilionários banqueiros, a Faria Lima e com esse pessoal, ele teria sido reeleito muito facilmente. Lembremos que com toda a desgraça que aconteceu no Brasil, o Lula ganhou por menos de 2% de margem. Se o Bolsonaro tivesse amplo apoio da Globo, como teve em 2018, esses 2% seriam mitigados. Se o Bolsonaro tivesse apoio aí dos bilionários e tal, boa parte da direita teria fechado com o Bolsonaro e ele teria ganho. Porém, não. Ele quis ir para a guerra contra todo mundo. Se ferrou. Sorte nossa. O Lula ganhou. Aí o que acontece? Eles estão procurando aí, estão querendo outro aí, acreditam que é o Tarcísio não está querendo ir, o Kassab já proibiu o Tarcísio, disse que ele tem que ser candidato ao governo de São Paulo, então estão procurando outros nomes. E aí o que acontece? Saiu outra pesquisa, e aí foi não antes da pesquisa mesmo, foi o que transbordou o copo, que é o Gustavo Lima, bolsonarista raiz, alguém que tem ali redes sociais muito fortes, com pessoas despolitizadas, gente que não quer nem saber de política, segue o Gustavo Lima, porque ele é cantor, é o cantor mais escutado aí do Brasil, e aí, o que acontece? O Gustavo Lima diz que vai ser candidato, e é outro aí que rompe com Bolsonaro. O Caiado também já tinha rompido, brigaram na eleição passada, e aí o Gustavo Lima rompe também. Aí o Bolsonaro viu como uma traição, os bolsonaristas também, o governo comemorou, você viu até o Lindbergh, que vai ser agora líder do PT, na Câmara dos Deputados, fez até post comemorando, o Gustavo Lima, para piorar para o Bolsonaro, e aí foi o que realmente já estava transbordando, aí jogaram mais água no copinho do Bolsonaro, foi o seguinte, saiu a notícia aí pelo Cajuru, de que ele vai se encontrar com o Lula. Então Cajuru, Lula e Gustavo Lima vão se encontrar. E aí pode falar o que quiser, alguns vão falar, mas o Lula não tem que se encontrar com esses bandidos, o Lula se encontra com Arthur Lira, se encontra com bandidos do Centrão, bem piores até que o Gustavo Lima, se encontra com o Gustavo Lima também, que pelo menos é uma pessoa ali que a maioria dos fãs dele são despolitizados, é justo onde o Lula quer ali alcançar a população, né? Pessoas despolitizadas. Aí o Lula tende aí a se encontrar com o Gustavo Lima nas próximas semanas, não sabemos quando, o Cajuru está organizando aí esse encontro, ele também chegou a falar que, eu vou organizar também o encontro do Gustavo Lima com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro já não vai se encontrar com alguém que se encontrou com o Lula, né? E aí ele percebeu, tô ferrado. Por quê? Porque os bolsonaristas da extrema-direita estão saindo debaixo das asas do Bolsonaro e querendo criar asas próprias para voos solo, ou voos em conjunto, mas sem o Bolsonaro. E aí tem um problema.
Lembra do plano que eu estou falando aqui há mais de um ano e que agora foi bem explícito aí nas matérias da Rede Globo, que é o Bolsonaro usar o poder eleitoral dele como barganha para não ser preso e, caso seja preso, usar ali para eleger quem ele quer para que ele ganhe um indulto. Então não interessa se ele é condenado a 100 anos, a 1000 anos, a 50 anos ou a 70 anos. Ele ganha um indulto e fica livre. Porém, saiu uma pesquisa faz 3 dias mostrando o quê? Mostrando que o Gustavo Lima tem potencial para passar do Tarcísio. Uma pesquisa aí feita por telefone de um instituto de pesquisas famoso mostrou o seguinte: o Gustavo Lima ficou na frente do Tarcísio, ficou em segundo lugar. Aí contra a pesquisa tinha Lula, tinha Tarcísio, tinha o Gustavo Lima, tinha Ciro Gomes, etc. E o Gustavo Lima ficou em segundo. A pesquisa por telefone não dá para confiar muito. Alguns dos institutos lá de 2022 até 2024 faziam o mesmo tipo de pesquisa por telefone. Realmente não dá, mas ele ficar ali na frente do Tarcísio foi preocupante. Depois saiu uma pesquisa, saiu hoje de manhã, pesquisa da Atlas Intel, e essa já tranquilizou um pouquinho mais. Nessa o Tarcísio está em segundo e o Gustavo Lima ficou em último. Só que essa pesquisa colocou inúmeros candidatos na extrema-direita que outras pesquisas não colocam. Colocou Tarcísio, Caiado, Sérgio Moro, Gustavo Lima, colocou um monte de candidatos de extrema-direita, todos juntos. Aí, alguns falam, mesmo assim, ficou em último desses todos aí, pô, se juntar os outros ali que não são o Tarcísio, eles chegam a quase empatar com o Tarcísio. Então, mesmo na pesquisa aí feita nas ruas, algum candidato não bolsonarista, aí, o Sérgio Moro é desligado aí do Bolsonaro, apoiou ali na eleição e tal, mas ele não é, Sérgio Moro não é ali bolsonarista raiz. Se juntar Caiado também, se junta os votos desses todos, dá quase o Tarcísio.